Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 21 de junho, primeiro dia do inverno aqui no Brasil. Lembra da vovó pedindo para carregar o casaquinho na sacola. Eu, Thais Herédia e Priscila Yasbeck vamos juntos, de cachecol, deixar você informado do que é mais importante na economia no Brasil e no mundo. Ô, minha gente, a ocupação política das estatais sempre foi uma moeda de troca entre o Congresso e o Poder Executivo. A gente sabe disso. O exercício desse poder nas empresas, que tem grandes orçamentos, é muito sedutor, mas ele acabou promovendo no Brasil a criação de feudos partidários em muitos setores onde o setor público atua aqui no Brasil. A Lava Jato, claro, foi um grande marco, expôs a falta de limites que essa relação acabou promovendo na Petrobras. Mas a gente sabe que isso também já causou problemas em outras companhias. A Eletrobras é outro exemplo. No caso da Petrobras, que está hoje de volta aqui no olho do furacão, os prejuízos com a corrupção e com os cartéis e os desvios foram absolutamente bilionários para a companhia, mas indiretamente para todo o país. A lei das estatais, que foi aprovada em 2016, veio com o objetivo de criar uma Chinese Wall, uma muralha entre a política e a governança das empresas. E a lei, ela, na sua essência, ela estabelece critérios exatamente para evitar esse uso ou abuso, né, em muitos casos, esse uso político de uma diretoria, por exemplo, que gere bilhões de reais em recursos. E nas grandes estatais tem várias dessas cadeiras. Mas aí essa ofensiva sobre a Petrobras acabou transformando esta proteção criada pela lei das estatais numa grande inimiga do país. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele quer mais. Ele quer, abre aspas, sinergia entre as estatais e o governo do momento. Nós vamos dividir aqui com vocês essa fala dele ontem, num posicionamento que ele deu depois de uma das reuniões que ele fez com as lideranças na Câmara dos Deputados, para discutir quais medidas o Congresso quer tomar. Quer subir imposto, quer fazer CPI, mas quer também mexer na lei das estatais. E essa investida, esse plano de Arthur Lira, ele acende uma preocupação gigantesca entre muitos especialistas, porque é como abrir a porteira para um retrocesso institucional muito grande, muito além desse debate sobre o preço dos combustíveis, que é o debate de agora. Vamos ouvir o Arthur Lira. Um sentimento quase que unânime, se não quiser dizer unânime, por parte de todos os líderes que participaram dessa reunião, que o Ministério da Economia, o governo federal tem que se envolver também diretamente nessas discussões, participar mais de perto dessas discussões e atuar mais de perto nessas discussões, como, por exemplo, em vez de a gente estar formatando uma PEC nos assuntos que sejam constitucionais ou de projetos de lei nos assuntos que são infraconstitucionais, os infraconstitucionais possam ser resolvidos mais rapidamente através de medidas provisórias. Medidas provisórias que possam alterar alguns aspectos da Lei 13.303 ou Lei das Estatais, que permitam uma maior sinergia entre as estatais e o governo do momento. Bom, queria acrescentar também um outro trecho da fala de Lira que chamou a atenção, que ele falou o seguinte: ele falou que as estatais, o que se aprovou lá atrás, ainda no rebote das operações, das situações que o Brasil passou, transformou as estatais em seres autônomos, com vida própria e dissociadas do governo do momento. E aí, essa frase, ela é um pouco anacrônica, né? Porque essa frase, ela já foi uma frase que em outros momentos soaria como algo muito positivo, né? Então, as estatais como seres autônomos, com vidas próprias, dissociadas do governo do momento. Inclusive, essa era uma das essências da lei das estatais, né? Separar o que é interesse público, não separar por completo, né? Mas traçar ali algumas regras de definições entre o que é de interesse público e o que é de interesse da empresa. Porque se a empresa só realiza o que é de interesse público, que é de interesse do governo, uma empresa estatal, e não atende aos seus próprios interesses e também deixa esses interesses públicos se sobreporem à própria saúde financeira da empresa, o que acontece é que essa empresa não tem vida longa, né? Ela não consegue ir para frente.
Então, a lei das estatais, ela veio justamente para definir essas regras e para deixar mais claras essas distinções entre o que é interesse público e que tem que também estar em jogo ali em relação às estatais, porque são empresas que têm participação do governo, mas de uma forma que esses interesses não firam a sobrevivência da empresa e a saúde financeira da empresa, né? Isso quem me falou e explicou ali em linhas gerais foi o Bernardo Pedretti, que é especialista em direito público, né? Então, o que ele falou é que é tênue, né, essa linha entre a separação do que as estatais fazem em relação ao interesse público e em relação ao interesse da empresa, né? Mas as duas questões têm que estar presentes. O que parece nas falas de Arthur Lira é que essas empresas elas têm que ser organismos que atendem totalmente aos interesses do governo. E mais que isso que é o mais temeroso, tem que ser organismos que atendem aos interesses políticos do governo do momento, né? Esse que é o grande problema, porque são empresas que geram um recolhimento de impostos enorme para o governo, geram dividendos, lucros para o governo. É o caso, por exemplo, da Petrobras, que até mesmo quando fez o seu reajuste, falou sobre o recolhimento de mais de 200 bilhões de reais para o governo. Também no primeiro trimestre, vale falar, a Petrobras em dividendos, royalties, participações, deve distribuir cerca de 70 bilhões de reais. Então, essas empresas serem rentáveis e eficientes é de interesse do governo e da sociedade como um todo, porque são uma importante fonte de arrecadação para o governo que usa esse dinheiro arrecadado também do recolhimento de impostos dessas empresas para políticas públicas, né? Então, esse é um ponto que é temeroso. Essas empresas, elas perderem eficiência com essas interferências políticas e com o interesse político passando acima, inclusive, do interesse público e do interesse de sobrevivência, né, dessa própria empresa. Esse é um ponto. O outro ponto é a mensagem que isso passa, né? Então, além de termos práticos, se houver mudança de fato de lei, é a mensagem que isso passa e que já está passando. Mesmo que não haja uma modificação, isso não vá para frente, a mensagem que se passa é que o nosso ambiente de investimentos se deteriora, né? E aí a Thaís trouxe um áudio de um especialista que fala justamente sobre isso, né? Vamos ouvir então o que disse o Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Vida Investimentos. O investidor não é um investidor de bolsa, sim, mas um investidor de longo prazo, aquele investidor que quer vir para cá construir uma fábrica, entrar numa concessão, coisa que a gente olha aí de 20, 30, 40 anos. Ele vai pensar mais aí, puta, será que vale a pena eu ir para lá, fazer um baita de um investimento e no meio do período mudar a regra do jogo? Vocês ouviram, né, minha gente? Isso afugenta o investidor. E o investidor privado, que é esse que o ministro Paulo Guedes, o Adolfo Saxida, que agora está na Minas Energia, o próprio presidente da República, ficam querendo, né, pedem, né? Invistam no Brasil. O Brasil, ontem mesmo o ministro Paulo Guedes fez um discurso num evento de comemoração do BNDES. O Brasil, a fronteira do investimento, ele conta com 800 bilhões de reais em investimentos contratados para os próximos 10, 15 anos no Brasil. Esse investimento precisa vir. O Brasil está longe de ter uma taxa de investimentos que proporcione uma infraestrutura decente para os nossos cidadãos. Eu posso até citar aqui o caso do saneamento básico, né? Lembrar vocês que temos 35 milhões de pessoas no Brasil que não tem tratamento de esgoto, né? Sem falar que metade da população recebe água encanada e em muitos estados brasileiros isso não chega nem a 20% dos cidadãos. Então, essa linha tênue que a Priscila chama a atenção aqui, ela é tênue na percepção jurídica, mas ela é gritante na percepção de risco quando o assunto é investimentos. Por falar em investimentos, e quem comprou a ação da Petrobras, hein? Tá sofrendo, né? Priscila, vai continuar sofrendo? A reação dos mercados ontem foi de uma volatilidade que, pelo amor de Deus, pior do que montanha-russa do Hulk. Divide aqui com a gente o que aconteceu ontem e qual a perspectiva para esta terça-feira. Então, Petrobras ontem realmente muito volátil, um sobe e desce danado. No início das negociações teve suspensão dos negócios, foi a leilão, 2 vezes, 2 suspensões. Os primeiros negócios foram de queda, as ações chegaram a cair 3,6%, quase 4%, mas depois, então, as ações chegaram a subir também acompanhando a alta do petróleo. O que aconteceu com a Petrobras? Por que a empresa não teve uma queda acima do esperado ou não chegou a cair, mesmo quando pares do setor estavam caindo mais no dia de ontem? O que os investidores, os analistas estão avaliando sobre o momento da Petrobras? Essa troca no comando, a renúncia de José Mauro Ferreira Coelho, ela tira um pouco do temor sobre outras medidas que poderiam acontecer e afetar a empresa, que são CPI da Petrobras
e a sobretaxação de lucros. Então, a ideia é que, com a saída de José Mauro Ferreira Coelho, é acelerada a entrada de Caio Mário Paes de Andrade, que é o nome indicado pelo governo, e esse nome, como é indicado pelo governo, entrando no comando da Petrobras, ele defenderia mais os interesses do governo, então não seriam necessárias as medidas consideradas mais radicais na visão do mercado em relação à empresa, que seria justamente esse aumento da CSLL, né, da contribuição social sobre lucros líquidos da empresa, que hoje está em 9%, essa ideia aí que o Lira comentou, alguns políticos comentaram de dobrar a CSLL de 9% para 18%, então essa ideia ela dá uma abafada um pouco, e também a ideia de uma CPI da Petrobras, que poderia também afetar o preço das ações. Então, de certa forma, apesar desses ruídos todos, a aceleração na troca de comando, ela tira um pouco do temor sobre medidas ainda mais radicais. Então, fica o caminho, digamos, menos pior. Tem interferência política, mas isso todo mundo já sabia. Tem a troca do comando, isso todo mundo já sabia. O que estava gerando um temor muito grande eram essas alternativas, e que estão ainda no radar, né? Não foram totalmente descartadas, mas, de certa forma, a transição traz um certo alívio. Agora, o que os economistas também estão dizendo muito? Falei com o Gabriel Barros da Rio Asset, o Nicolas Borsoi da Nova Futura, os dois estavam falando na mesma linha. Eles acham que essa situação toda deteriorou um pouco a visão de Petrobras, né? Por mais que ainda o mercado não saiba exatamente como que vai ser modificada a política de preços da Petrobras, por mais que muitos ainda achem que a política de paridade de importação, PPI, continua com a Petrobras seguindo os valores internacionais, porque por mais que tenha a troca do comando, a Petrobras segue seguindo os preços externos, isso já aconteceu antes, troca de comando e a política ficou intacta. O que eles enxergam é que dessa vez o tom subiu. Então deve haver sim uma mudança na gestão da Petrobras, com Caio Mário Paes de Andrade assumindo o posto. Talvez seja uma mudança velada, talvez não seja extinto por completo o PPI, mas sim eles veem uma mudança, então uma deterioração na Petrobras. De toda forma, o que o mercado vê é preço, não fica tentando entrar muito em teorias e tentando entender muito o que está falando a política. E o que o mercado vê é que as ações da Petrobras estão descontadas frente aos pares, estão descontadas em relação às outras petrolíferas lá fora, uma das maiores petrolíferas do mundo em um momento de alta do petróleo. Então também tem uma visão de que as ações estão muito descontadas. Então, quando esses ruídos políticos derrubam as ações, tem também investidores que olham como uma oportunidade de compra, porque é uma empresa que, apesar dos ruídos, de interferência política, vai continuar existindo, vai continuar sendo sólida, né? Ainda que os fundamentos, a governança tenha se deteriorado, tem esses investidores que olham também por esse outro olhar. Mas o que fica, assim, de recado, até uma questão um pouco mais macro, não só olhando do ponto de vista do investidor, é que sim, tem uma impressão de que a interferência política pode piorar na Petrobras. Ainda assim, para quem gosta de risco, os especialistas falam que sim, esses ruídos, quando as ações da Petrobras caem, pode ser uma boa oportunidade de compra para quem gosta de risco, porque sim, as ações acabam sendo descontadas, sendo que é um momento de alta do petróleo, um momento bom para o setor, mas as ações devem continuar sendo voláteis, ficando voláteis, né? Não sobe e desce danado, enquanto as eleições não chegarem, né? E até depois, se houver alguma transição também, isso deve mexer bastante ainda com as ações. Então é um ativo de risco, mas que por essas razões também às vezes tem esse olhar aí de alguns investidores, de um olhar de oportunidade. Ruim fica, né, Thaís, para o país como um todo, né? Porque a gente está falando aqui de preço, de volatilidade, de se vale a pena ou não, mas a mensagem que fica, mais uma vez, em linha com a mensagem também que fica com Arthur Lira, falando de leis estatais, é que as regras do jogo vão mudando muito aqui no país, né? E quando chega perto de eleição, isso vai ao extremo, né? Então, toda vez que tem eleição, a gente vê as regras todas sendo desmanteladas, né? Em prol da política, né? Um desmonte que vai acontecendo todo ano. Vamos ver qual que fica o saldo de todos esses ruídos políticos e tudo que foi falado, o que fica de desmonte de fato, o que é ruído mesmo ou não. O saldo é pago por todos, né? E nós ouvimos aqui há pouco o Rodrigo da Vida falando sobre o risco, né, para o investidor, não esse que a Priscila citou agora, que topa o risco de comprar ação e tomar hipoclera aí, aguenta o fígado, mas para esse investidor de mais longo prazo aqui no Brasil. E aqui tem uma questão também de percepção de regra de governança. A Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil, independentemente do setor que ela atua, né? São 40 mil funcionários, é uma estrutura gigantesca.
4% do PIB brasileiro. Ela corresponde a 4% do PIB brasileiro. E uma empresa que deveria estar sujeita às mesmas regras de todas as outras que fazem parte do mercado de capitais, acaba tendo e fazendo muito desaforo ao regramento. Por exemplo, inclusive da própria governança, essa tentativa agora de passar por cima da necessidade da convocação de uma Assembleia Geral dos Acionistas para a nomeação do novo presidente. Quer dizer, tudo feito às pressas, tudo feito por cima do que diz a lei, por cima do que diz a regra, à exceção daquele ambiente de negócios que o país inteiro tem que seguir, e a Petrobras deveria ser o exemplo disso e não o contrário. People Beautiful, gente linda que está conosco aqui no CNN Money. Vou fazer aquele aviso de sempre. Nós estamos gravando o episódio de hoje antes da divulgação da ata da última reunião do Copom, que certamente vai dominar parte do noticiário econômico de hoje. Mas não vamos deixar de falar do tema, porque estamos já no momento de juros altíssimos. O Banco Central subiu a taxa para 13,25 na semana passada. A ata sempre traz mais informações e detalhes sobre o que motivou, qual é o cenário que o Banco Central realmente está levando em consideração para as suas decisões. Mas, de qualquer forma, eu queria dividir com vocês aqui uma conversa que eu tive com o Sérgio Werlang. Sérgio Werlang foi diretor do Banco Central de Política Econômica na gestão do Armínio Fraga, lá no começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Ele foi o responsável pelo modelo do sistema de metas de inflação que nós adotamos aqui lá em 99, portanto, é uma referência muito importante para entender a política monetária, a sua eficácia e o que esperar dela. E nas contas do Sérgio Werlang, o juro real hoje no Brasil, que é aquele que a gente desconta a inflação projetada em 12 meses, já está se aproximando de 7%. E a taxa, essa taxa de 7%, ela é maior do que a NTN-B, que vence em 2050. A NTN-B é o título atrelado à inflação. Ele está dizendo, olha, veja que nós temos uma taxa hoje maior do que aquela projetada para muitos anos à frente, né? Quando, na verdade, o juro ele tende no futuro a ser muito maior. Isso significa, está aí a prova de que a taxa de juros no Brasil já está em terreno absolutamente contracionista. Vocês já viram o ranking da Infinity Asset, por exemplo, que coloca o Brasil lá em primeiro lugar. Nós temos o maior juro real do mundo, entre 7% e 8%. A conta da Infinity é 8%, a do Sérgio fica mais perto de 7%. Cada economista usa ali uma formulazinha, uma referência para fazer essa conta, mas, de qualquer forma, o consenso é geral sobre essa contração e o efeito esperado disso, né? O Brasil ainda tem um período grande pela frente de convivência com uma inflação muito alta, e isso vai exigir sim, uma taxa de juros mais alta. E está aqui a visão do Sérgio Werlang, que inclusive diz uma coisa interessante, né? Que ele fala, olha, eu perguntei sobre o cumprimento da meta de inflação do ano que vem. Ele falou, olha, para o Brasil conviver com uma inflação de 3%, né, a gente já tinha que estar com uma estabilidade econômica e institucional muito forte. Não é o caso. Então, enquanto tivermos uma meta de inflação muito alta, o custo para alcançá-la em momentos de crise como agora também vai ser. E esse custo a gente está olhando na atividade econômica, por exemplo. O que tem acontecido com as projeções para o crescimento desse ano, cresce mais em 2022 e menos em 2023. A mesma coisa está acontecendo com a inflação. A inflação pode reduzir um pouquinho com as medidas que estão sendo tomadas, por exemplo, para reduzir o preço dos combustíveis, mas sobe para o ano que vem. E aqui nós vamos dividir com vocês uma entrevista que nós fizemos com o Maurício Orengue, que é superintendente de pesquisa macroeconômica do Santander, e que ele fala exatamente do impacto dessas medidas todas que o Congresso está discutindo, com foco no preço dos combustíveis, mas que pode alcançar também, com aquele limite do ICMS, alcança também energia, telecomunicações e transporte público. Isso sim vai gerar um arrefecimento do IPCA para este ano, mas ainda em patamares muito altos e na visão do Maurício Orengue, nas contas do Santander, levando parte dessa conta a ser paga no ano que vem. Vamos ouvir. Nossa projeção para a inflação esse ano é de 9,5%, né, para o IPCA.
dependendo do tamanho das medidas, né, que sejam tomadas, da forma como vão ser aplicadas, né, e a implementação disso, o timing, pode ser que o IPCA seja reduzido para 8%, né, nesse ano, em termos da nossa projeção, né, baseado nas iniciativas que estão sendo discutidas aí no âmbito do Congresso Nacional. Só que para o ano que vem, a nossa projeção, que é de 5,3%, pode ser elevada para perto de 6%, dependendo também dessas iniciativas, porque parte delas são temporárias, né? E tem que ser temporárias mesmo. Assim a gente vai terminando o episódio de hoje, lembrando que dia 21 de junho, primeiro dia do inverno, começou o inverno no Brasil, mas as notícias continuam quentíssimas e a gente vai estar aqui todos os dias, vocês sabem disso, repercutindo todas e deixando vocês muito bem informados. Se cuidem, um beijo e até a próxima. Com a apresentação de Thaís Hered e Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.